Vamos lá ao nosso vídeo de análise semanal aí do mercado, né? Vamos começar aqui pelo Ibov, ok? Então o Ibov ele está nessa zona de lateralização. Isso a gente analisando pelo gráfico diário, tá? Então ele está nessa zona de lateralização. Depois desse forte impulso de alta aqui, ele vem tentando fazer a correção, só que estão defendendo esse fundo aqui, ó. Tá? Esse fundo aqui ele vai ser amplamente defendido aí pelos players no mercado. E o que a gente pode analisar do Ibov? Se a gente colocar no gráfico semanal, tá? Nós temos o Ibov em cima da média de 9. Então é mais do que normal que este fundo aqui, ó, principalmente esse fundo, ele vai ser protegido. Olha como a gente não tem fechamento de vela, tá? Tem nenhum candle que fecha abaixo dessa região. Olha como essa... Deixa eu colocar aqui numa outra cor, ó. Olha como está sendo defendido esse fundo, tá? Então aqui, combinando com a média de 9 períodos, eu acredito sim que o mercado possa tomar um choque e ir para cima. E se o mercado conseguir fazer esse movimento aqui, ó, fechar para baixo da média de 9, fechar abaixo desse fundo, aí eu aguardo uma correção mais profunda, tá? Pegando lá desse último fundão aqui, ó, eu acredito que o mercado vai fazer uma correção mais profunda, vindo buscar a média de 21 nessa região aqui, ó. Algo entre 113 mil e 109 mil pontos, tá? Ele possa vir até aqui, fazer esse movimento para ele fazer um pullback para cima. Deixa eu ver se eu encontro, pegar uma ferramenta aqui que vai ficar mais fácil de demonstrar para vocês. Então, aqui, ó, eu acredito que o mercado ele possa vir até essa região, fazer um pullback para fazer este movimento para ir romper lá esse topo, tá? Então é uma possibilidade que eu vejo para o mercado que ele pode fazer, tá? Acredito. Acho um pouco mais difícil, como eu disse anteriormente, acho um pouco mais difícil o Ibov fechar abaixo dessa região, mas não é impossível, ok? Próximo ativo que a gente vai ver aqui é o dólar. Então vamos colocar aqui na tela o dólar. Tá? O dólar no diário. Então, uma dica para quem utiliza o Profit, tá? Quando vocês forem analisar ativos dos futuros, como o índice e o dólar, vocês vão vir aqui em ferramentas, configurações, tá? E vão tirar dados para splits e grupamentos. Então eu vou deixar aqui, vou colocar no gráfico anual para vocês verem uma coisa. Qual que é o topo que nós temos com splits e grupamentos no anual? Nós temos lá em 9336. Quando a gente tira o split, ou Ctrl K, olha como ele fica correto. Tá? A gente tem o topo lá em 5977 no ano de 2020, após a pandemia. Então, vamos fazer aqui a análise do gráfico diário. O dólar ele vem fazendo um movimento de fuga, ele fez um gap de fuga dessa região. Ele veio até que retestar aqui, tomou um choque e jogou para cima, a média de 9 está empurrando os candles para cima. Este candle que fechou na sexta-feira, fechou com um bom volume e ele é um candle comprador, ou seja, o rompimento desse candle pode dar continuidade no movimento de alta, tá? O que nós temos de retração para o dólar? Pegando desse fundo até esse topo anterior aqui, ó, o dólar está exatamente em 50% deste movimento de queda aqui, tá? Desse último movimento que ele teve abrupto aqui de queda. Se você for levar em consideração este anterior, esse topo anterior, tá? Ele já retestou lá, tá? Então toda essa região aqui é uma região de pressão para o dólar, pressão de venda. Se ele conseguir romper essa região, o próximo alvo dele é algo em torno disso aqui, ó, tá?
buscar este topo anterior aqui, ó. E ele pode fazer esse movimento? Pode, o gráfico vai fazer o que ele quiser, tá? Se a gente pegar aqui e projetar isso daqui para cima, ó, se a gente pegar aqui desse topo, ele está dando a projeção desse último pivô aqui, ó. Próximo alvo dele, próxima parada dele seria 5044, tá? Então ele está projetando este pivô aqui, ó. Ele está fazendo projeção deste pivô aqui, ok? Então, o próximo alvo do dólar seria 5044 ou algo nessa região. Quando a gente olha pelo gráfico semanal, o que pode impedir o dólar de cair? Tá? Dois fatores. O primeiro fator é o dólar ele está dentro de um canal de baixa. Ele tem um canal. Então, esse canal pode impedir. Tá? Chegando aqui, ele vai tomar mais um toque e vai abrir queda para baixo novamente. Segundo ponto, essa média de 21 aqui que está flechando a cabeça do candle, tá vendo? Então toda vez que o gráfico toma essa flechada da média de 21, ele refuga. Então isso daqui pode ser um fator que esteja sim segurando o dólar. E nós temos aqui dentro desse vácuo do fechamento desse candle semanal até agora, ó, uma zona o quê? Vendedora. Então o dólar ele tem aí uma região vendedora, onde os vendedores vão defender o preço, ok? E lembrando, obviamente, que toda vez que o dólar toca no 61 de Fibo, ou seja, nessa região, o dólar tem a tendência a tomar um choque muito grande. 61 de Fibo é uma região que ela é amplamente defendida no dólar. Vou mostrar para vocês aqui no gráfico de 5 minutos no dia de ontem. Essa operação foi uma operação de compra que eu participei. Observa como o dólar faz um movimento de expansão e ele retrai. E por que eu vi uma compra aqui, uma possível compra, e eu peguei, tá? Porque ele estava, ó, brigando na região de 61. Então, quando ele deixou este candle comprador, eu entrei comprado nele. E vim até aqui, essa região com ele, que era o topo anterior. Tá? Então, o 61 do dólar comecem a buscar as projeções do dólar, que vocês vão ver que é uma região muito defendida nele, tanto para compra quanto para venda. Olha aqui, ó. A abertura do mercado ontem foi exatamente em 61 da última pernada de anteontem. Ó. Então, 61 do dólar ele é muito, muito, muito defendido. Ok? Então, para o dólar subir, ele precisa sim colocar compras e fechamentos acima dessa média de 21, ou seja, acima desta máxima que ele fez nessa semana. Ele precisa fechar, tá? Não é violar, ele precisa fechar um candle ali para ele desenvolver a compra. E para ele desenvolver bem a venda, essa venda vai funcionar abaixo desta zona aqui, ó, da região de 4870, 4869. Ele reverte esse movimento, ele precisa fechar, não violar, abaixo dessa região, jogando o preço para baixo, tá? Fechando esse gap. Não se esqueça que essa aqui é uma fronteira de gap, tá? Então ele precisa fechar essa região e vir para baixo com urgência, com pressão. Aí ele vai perder lá e vai buscar a casa dos R$ 4 que está todo mundo falando. Sei. Não sei. Mas existe a possibilidade? Graficamente, sim, existe. Tá? Mini índice. Vamos ao mini índice. Assim como o Ibov, né? O mini índice é o futuro do Ibov. Ele está lateral. Já há um mês e meio aí, ele está lateral.
ok? Ele vem de 9 dias de queda. Não nos esqueçamos que há mais de 20 anos o Ibov não faz 9 dias de queda consecutiva. O Ibov tem feito isso, então o índice está em uma queda bem forte. Só que, assim como o dólar, assim como o Ibov, assim como o dólar também, né? Tudo isso que vocês estão vendo aqui é uma região compradora, tá? Então aqui existem players que estão brigando e queimando dinheiro para segurar o preço aí para que ele não caia. Obviamente que uma vez que o preço feche, que eu tenha fechamentos abaixo dessa região, então imagina que vai entrar o próximo candle aqui na segunda-feira e vai fazer isso aqui, ó, e vai fechar na mínima, vai entrar pressão vendedora. E a tendência é que ele faça um movimento mais forte na queda. Tá? Graficamente, olhando, sim, é possível. No diário, é possível. Tá? E no semanal? O semanal está virando a média de 9 para baixo, o que já é um pouco mais preocupante. Não se esqueça que o próximo ponto de parada do preço, toda vez que nós temos o preço virando uma média de 9 para baixo e fechando abaixo dessa média de 9, o próximo ponto de parada dele é a média de 21. Então nós estamos falando aí algo entre 113 mil, que foi o alvo que nós tivemos lá no próprio Ibov, alvo de retração de Fibo, né? Que é o Fibo dessa pernada toda aqui. Então, se ele fechar abaixo dessa região, sim, é possível que ele venha até aqui, e depois que ele vem aqui até a média de 200, algo em torno de 109 mil, a média vai estar um pouco mais para cima provavelmente, mas 113 mil ali seria um alvo plausível para o índice, caso ele venha a cair. Tá? Para ele cair, precisa fechar com força e abrir a próxima vela do semanal já rompendo o mínimo. Não é ficar catando coco, ficar aqui de lado, porque ele pode fazer o quê? Pullback lateral aqui, ó, até a média de 21, subir e chegar nele, tá? Ele pode ficar várias semanas aí ainda andando de lado. Existe a possibilidade? Para tudo. Tá? Para tudo no mercado é possível. Nós trabalhamos com possibilidades. Nós temos aqui essa zona de pressão compradora e logo acima nós temos o quê? Uma zona de pressão vendedora. Olha como eles não deixam o preço passar daqui. Então ele está preso aí. O ideal é que definisse logo. Tá? Volume está alto. Das duas últimas semanas ele foi um volume acima da média, como a gente pode ver. Né? O volume está alto. Então estão queimando dinheiro aí. Alguém está queimando dinheiro. Para segurar, para derrubar, a gente não sabe. Mas que está entrando pressão aí, tá. Vamos rodar os ativos agora. Vamos olhar a Petro. Agora, como a gente vai olhar os ativos, eu vou tirar o split. Tá? Eu vou colocar o split. Agora vocês vão ver que vai funcionar. Então a Petro, ela tem aquele topo histórico dela aqui em 28,37, que foi rompido recentemente. Tá? E após esse rompimento foi feito um pullback nessa região. Então quando nós vamos ali para o gráfico do diário, vocês podem observar melhor, tá? Ele tinha esse topo anterior aqui, que era o TH dela. Ela veio, rompeu, fez pullback em cima dessa região e está falhando o topo. Assim como o Ibov, assim como o índice, a Petro está lateral. A Petro tinha uma baita divergência, quando ela estava mais ou menos nessa região, ela tinha uma baita divergência de baixa, o que me indicava que o preço não ia subir e realmente não subiu, ficou lateral. Tá? Então, os indicadores estavam apontando isso, assim como apontaram no Ibov também, nesse topo duplo que ele fez agora. Então, eu já sabia que a possibilidade dele subir era mínima. Mas eu aguardava da Petro que uma correção mais profunda. E ela está com tanta força que ela não está conseguindo corrigir, ela está andando de lado. Da ótica do gráfico semanal, ela fez um pullback em cima da média de 9, tá?
aqui a gente pode observar muito bem que toda essa região aqui é venda, é vendedora, o que está dificultando muito a subida do preço, uma movimentação mais ampla do preço. Só que ele tem tanta força, ele subiu com tanta ignorância que ele não tem pressão para cair. Então, é possível que ele está esperando um pullback na média de 9, de 21? Sim, é possível. Pode estar fazendo um pullback lateral? Pode. Tá? Assim como ele também pode tomar um tombo um pouco maior aí. E o que, que a gente pode tirar de lição disso que a gente está vendo? Observa nesse ponto aqui, ó, como a Petro também fez um movimento exagerado quando ela criou esse TH anterior. Ela fez um pullback em cima da média de 9 no semanal, como ela fez aqui. Só que aqui, nesse ponto, ela já tomou uma porrada logo e veio corrigir para baixo da média de 21. Tá? Então ela já veio corrigir o quê? Médias do mensal. Agora, ela não está conseguindo tomar essa porrada. Ela não chegou a tomar essa porrada que ela tomou na sequência aqui. Que aqui foi efeito de uma notícia do petróleo lá no exterior. Tá? E aqui ela não está conseguindo tomar essa porrada, então ela está fazendo essa correção mais lateral. Quando a gente olha pela ótica do mensal, ela está muito longe da média de 9, o que dificulta o andar do preço. Se vocês observarem mais para o passado, ela nunca ficou tão longe assim da média de 9. Então essa esticada que a Petro vem dando aí desde 2021, começo de 2022, na verdade, colocou uma pressão muito grande no preço. Então ela fez esse pullback na média de 9 do mensal e agora esticou novamente. Tá? Existe essa pressão, não consegue passar, pelo gráfico semanal é nítido que a gente só tem velas com sombras superiores, tá? É nítido que ela não está conseguindo passar, o que acaba deixando a Petro bem chata de se operar, tá bom? Vamos para a Vale. A Vale no diário, ela está em uma região muito, muito chata. A Vale há muito tempo, ela está chata de operar, cheia de gap. Extremamente lateral, trabalhando abaixo da média de 9,21, tentou subir, não conseguiu. Ela fez só o que? O fechamento de gap aqui, ó, era uma fronteira de gap. Ela fechou esse gap aqui, tentou fechar, pegar a fronteira do gap, ele não conseguiu. Tomou o choque para baixo, está vindo para baixo da 9 da 21. No diário, no semanal ela está apoiada pela média de 200, o que não deixa ela cair tão facilmente. Então, olha aqui que ela tem feito nas médias, ó. Ela bate o semanal na média de 21, toma o choque, bate na média de 200, não consegue cair. Aqui existe uma linha de tendência que também está segurando o preço. Existe uma linha de tendência muito mais antiga que está segurando esse preço. Olha como a média de 200 tem servido de paraquedas, aqui a média de 400, marrom aqui embaixo, tá? Tem servido de paraquedas para a Vale ao longo do tempo. Ela tem essa linha de tendência enorme aqui, que também está segurando o preço nessa região. Então, tá complicado, tá? Cair ela não consegue, subir ela também não consegue. Operar o gráfico diário da Vale é impossível, cheio de gap. Então, ou você opera pelo semanal, ou você vai ter que jogar para um tempo gráfico maior aí, que é o mensal. E vocês podem ver que não dá para fazer muita coisa aí, não dá para tirar leite dessa pedra não, tá? A Vale tá bem feia, tá com tendência de baixa. Se perder, se fechar com força abaixo dessa média de 200 do semanal, pode esperar que a Vale vai tomar um tombo até a média de 400 aqui, ó. Existe sim a possibilidade até a região de R$50 aí a Vale vir buscar, tá? O que tem que deixar a gente bem antenado nela é que ela já deu um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, ela está no 5º toque nessa média de 200. E o volume
do preço, o volume aqui de negociação está crescendo, tá? Então, se empurrarem ela para baixo aí, ela vai escorregar igual manteiga. Ok? Vamos dar uma olhada nos bancos. Itube 4. Itube no diário. Lateral perdeu o fundo dessa lateralização, desse que estava sendo defendido pelos compradores aqui. Tá? Jogaram para baixo, ela está fazendo uma troca de polaridade agora. Média de 9,21 por cima, ela cai, retesta. Se perder esse fundo aqui, ó, se perder essa regiãozinha que eu vou marcar para vocês aqui, ó, essa região do 27,47, se ela perder essa região, ela cai até essa média de 200 direto, tá? Pelo gráfico semanal, nós temos aqui a média de 21 também segurando o preço, é o primeiro teste na média de 21, tomou ali um susto quando bateu na média e jogaram para cima. Essa semana a gente teve um bom volume negociado no Itaú. Para que ele não caia, a gente precisa que ele tenha um fechamento positivo acima dessa região aqui, tá? Eu preciso de um candle fechando acima dessa região aqui, ó. Aí sim me daria o quê? A esperança de continuidade do preço para romper o TH dela. Mas por enquanto ela não está me demonstrando essa força toda não, tá? O gráfico mensal está esperando a média de 9 chegar. É um papel que não tem muito o que fazer. BBDC4, Bradesco. Bradesco ele tem esse gap, tá? Pelo diário dele ele tem esse gap. Foi um movimento amplo, com muito volume, volume muito acima da média, muito acima da média mesmo. Deixa eu até dar uma olhada no negócio aqui. Não, ele tá tudo certo. No volume aqui, ó. Ele tá com leilão e trades diretos. Tá? Então, foi um volume muito forte, muito acima da média, fazia muito tempo que não se via. Um volume parecido, foi só quando ele saiu desse fundo aqui em fevereiro de 2023. Isso é um gap de fuga, tá? Tá fugindo dessa média de 400 do diário que estava segurando o preço aqui, da 9, da 21. Isso foi um gap de fuga, foi um tombo muito grande em Bradesco. E agora ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um pullback aqui, ó. Deixa o movimento para tentar cair mais, tá? Qualquer coisa que ele possa fazer, ele possa voltar até 16 aqui para cair novamente. E no semanal, o que a gente tem? A gente tem a média de 21 novamente segurando o preço, ele tentando fazer pullback em cima dela. Só que a diferença dele para o Itaú é que a média de 400 aqui, ó, que antes segurava o preço, agora ele vai atacar, o preço está atacando ela de baixo para cima. O que é mais perigoso para ele, tá? Qual a diferença daqui dele ter atacado o preço, ter atacado a média, aqui de baixo para cima e ter passado, deixa eu colocar numa outra cor aqui, e aqui agora, tá? Nesse primeiro momento ele tomou esse tombo, o preço tomou esse tombo muito grande, tá? Ele passou e ele veio para fazer pullback do que? Dessa perna aqui, ó. Ele fez pullback dessa perna. Então ele poderia ter feito o pullback aqui e ter ido embora para cima. Agora não. Agora ele está fazendo o que? Um novo movimento, ele pode estar retestando, ele pode segurar nessa região para jogar o preço de novo para esse fundo aqui, tá? É bem plausível que aconteça isso com o Bradesco. Se ele conseguir fechar acima, o semanal, fechar com força acima dessa média, aí eu acredito que ele venha retestar a média de 200 aqui em cima do semanal, tá? Para lateralizar. Agora, se ele fechar abaixo da mínima aqui, ó, abaixo da 21, o fundo anterior ali é alvo para o Bradesco, tá? Vamos analisar aqui rapidinho as aéreas. Gol no diário. A Gol fez um movimento forte de expansão e agora ela está fazendo um forte movimento de
correção. Tá acima do 61, então assim que ela colocar a cabeça para cima da média de 21 aqui, eu acredito muito que ela dê continuidade no movimento de alta. O que chama atenção aqui nesse movimento da Gol? Este forte movimento aqui, ó, esse forte volume de venda. Isso aqui me chama bastante atenção, tá? Mas pode ter sido a liquidação de algum grande player? Pode. Ele pode estar liquidando as operações dele, tá? Não nos esqueçamos que a Gol ainda está dentro de um grandíssimo canal de baixa, tá? E agora ela está colocando a cabeça, está tentando colocar a cabeça para fora desse canal. Uma vez que ela conseguir fechar fora desse canal e um gráfico semanal, ela tem tudo para voltar no topão lá. Tá? Ela vai começar a subir, 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 subir até buscar o topão lá. Tá? Mas por enquanto é um movimento corretivo da ação. E a Azul, vamos ver aqui a concorrente da Gol. Vamos ver a Azul. A Azul está no mesmo movimento, tá? Ó. Lateral, ela fez um pullback aqui. Ela está fazendo um pullback de todo esse movimento de alta, só que ela está mais forte que a Gol. A Gol está aqui já na região dos 50%, a Azul ainda está na região de 38%. O que me chama atenção nesse candle de fechamento dela aqui, ó, de sexta-feira, hoje é sábado, né? É que se ela fechar para baixo dessa mínima aqui, ela pode entrar numa correção um pouco mais forte. Tá? Foi um candle bem agressivo, só que o candle de compra anterior ele teve um volume muito alto aí, tá? Um dos maiores volumes dos últimos tempos. Então pode ter entrado uma compra aqui para ganhar liquidez para jogar o preço para baixo. Ficar de olho aí. Acima, rompendo e fechando acima dessa região, ela retoma o topo lá tranquilamente. Isso daqui, no gráfico semanal, é claro que ela está fazendo um repique em cima da média de 9, em cima da média de 21, tudo bem tranquilo por enquanto, tá? Assim como a Gol, ela também tem aquele canal de baixa, só que ela ainda está dentro dele, ó. A gente pode considerar que ela está ainda dentro dele. Isso daqui foi Covid, tá? Isso daqui foi o Covid. Ela ainda está dentro dele. O que nós temos de legal em ambas, tá? Você tem essa linha aqui que ela foi cortada. Uma vez que essa linha foi cortada, a chance de voltar aqui, nessa região aqui de R$27, ela é grande, ela existe, tá? Vou jogar no 15 dias aqui, ó, a gente vê um pullback em cima da média de 9, em cima da média de 21, e quando a gente coloca no mensal, pullback em cima da 21 e da 9. Rompendo a máxima, eu acredito muito, rompendo essa região, eu acredito bastante que retoma um movimento de alta forte, ok? Vamos dar uma olhada aqui, CSNA, tomar uma água aqui. CSNA, lateral, não tem absolutamente nada para se fazer. Uzi Minas, também completamente lateral, não tem nada para se fazer nesses papéis. Cortou a linha de tendência. Uma possível cunha, é padrão de continuidade. Se der continuidade na baixa, o alvo é o fundo anterior aqui em 6,24, tá? Era um papel tão bom. No 15 dias está abrindo venda abaixo da 9, da 21, da 200, da 400. Já perdeu o fundo do 15 dias aqui, ó.
ela já perdeu o fundo do 15 dias. Então, uma venda com stop aqui em cima é completamente plausível. Fundo esse que estava sendo defendido. Tá? Olha como subir o tempo gráfico nos dá uma visão melhor, né? Semanal também está nessa e o mensal tá perdendo a 9, tá empurrando ele para baixo, tá? Tá com muita cara de queda, não sei que aconteça algum milagre, ela tá com bastante cara de queda mesmo. Ok? Então nós vimos CSNA, nós vimos Uzi Minas, vamos ver agora a Klabin. Klabin, movimento de alta forte. Forte movimento de alta. Nós temos aqui a formação de um canal de alta. Se ele perder esse fundo aqui, que tem a média de 21, ele volta para o final do canal, esperar uma compra para voltar ao topo do canal. Ela está trabalhando próximo, né, dessa região de topo anterior, que é uma região de resistência. Então é normal que o papel faça essa correção dessa pernada de alta. É normal que ele faça essa correção nessa região. Ele está em 38 dessa pernada. Ok? A média de 21 está por baixo. A média de 9 está flat, porque ele está fazendo uma correção. A média de 21 está na região de 50% de FIBO aqui. Então é bem possível que ele possa fazer essa correção aí e retomar ao topo, tá? Pela ótica do semanal, a média de 9 está na região de 50%. Por isso que ele pode fazer esse pullback aí, tá? Super normal. Depois dessa subida que ele fez aqui, super normal essa correção que ele está fazendo. E para o gráfico mensal está longe da média de 9. Tá com doji por enquanto aí na média no mensal. Só que olha lá, ó, tá trabalhando naquele topo anterior. Então, normal o preço segurar até fazer um pullback para retomar o seu movimento de alta. Deixa eu apagar esses estudos aqui para a gente conseguir enxergar melhor. O que é legal nesse gráfico mensal? Tá? Ela tinha este canalzão de baixa que foi rompido. Ele foi rompido para cima e está fazendo um pullback. Então, se ela voltar aqui nessa região desse TH dela aqui em 2661, super normal, tá? O gráfico anual dela aí tá bonito, então é um papel que tá com tudo aí para ir para cima, ok? Dos mais tradicionais aí a gente analisou todos, então esse é um vídeo bem breve aí, com a análise de alguns ativos, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo.